Olá, sou a Renata Chatalov. Nesse vídeo vamos falar sobre distribuição normal. Roda a vinheta! Quando falamos em uma distribuição normal, estamos falando de uma distribuição de probabilidades cuja variável é contínua, ou seja, ela é referente a medições, a mensurações. Quando nós falamos em uma distribuição normal, nós podemos já observar essa curva que nós chamamos de curva de Gauss. Então essa curva, ela começa no menos infinito e ela termina no mais infinito. Essa curva, ela tem essa forma de sino, na qual a sua área total, ela equivale a 1, que é a mesma coisa do que 100%, e se eu dividir essa curva em 2, nós vamos ter o eixo negativo, que corresponde a 0,5, e o eixo positivo, que corresponde, a 0,5 também. E nós vamos ter áreas que vão ser dadas por tabelas em que já foram calculadas as integrais precisas. Vamos entender como buscar a tabela. Lembrando que aqui nós vamos utilizar uma tabela de distribuição normal reduzida. Então, se você procurar no Google tabela Z de distribuição normal reduzida, essa tabela já vai aparecer calculada para vocês. Aqui eu vou explicar como nós vamos consultar essa tabela. Vejamos aqui. Sendo Z uma distribuição, calcule probabilidade de 0 menor que Z, menor que 1,44. Então, eu quero saber a área correspondente entre 0 e 1,44. Então, eu vou na tabela. A nossa tabela Z, ela vai ser utilizada dessa maneira. Eu quero saber quanto corresponde 1,44. Os dois primeiros algarismos, 1, e o próximo, nós procuramos sempre nessa primeira parte. Essa tabela, ela vai até 0,5, então eu coloquei ela parcialmente aqui no slide para que a gente possa visualizar melhor, tudo bem? Então, 1,4 eu vou achar nessa primeira coluna. O último algarismo a gente vai procurar aqui. Então, sempre o último algarismo eu vou procurar no restante da tabela. Então, 1,4 vai estar por aqui, quanto corresponde na nossa tabela, certo? Só que eu quero 1,44, então o último algarismo é o 4. Então, a área correspondente na tabela Z é igual a 0,4251. Então, a área corresponde a 0,4251 ou 42,51%. É muito importante entender como buscar estes valores na tabela, porque em exercícios de distribuição normal, a gente padroniza, ou seja, habilita a tabela Z para que a gente possa encontrar a probabilidade. Temos outras situações envolvendo a tabela Z. Vejamos. Seja a probabilidade de Z, aqui, menos 0,85. Então, menos 0,85, lembrando que no eixo negativo ou positivo, ele só me mostra a área que ela está menor do que zero. Procurando na tabela Z, nós temos Z igual a menos 0,85, a mesma coisa, 0,8, nós vamos encontrar e cruzar o 5. Então, a probabilidade é de 30,23. Então, a probabilidade vai ser igual a 30,23%. Temos outras situações envolvendo a tabela de distribuição normal. Vejamos o exemplo.
Z menos 1,48 e 1,89. Menos 1,48 vai corresponder uma área no eixo negativo e 1,89 no eixo positivo. Então, eu vou encontrar na tabela quanto corresponde menos 1,48 e quanto corresponde 1,89. Para depois eu somar. A gente não pode somar antes de habilitar os valores da tabela. Então, Z igual a menos 1,48, 1,4. Nós temos aqui o 8. 0,4306. E Z igual a 1,89, 1,89. 0,4706. Então, o que a gente vai fazer com as áreas? Nós vamos somar 0,4306 e 0,4706. Então, a área correspondente vai ser 90,12. Então, toda essa área que nós estudamos aqui, ela corresponde a 90,12%. Temos outra situação, e se os valores que eu vou buscar na tabela estiverem no mesmo eixo? É aqui, 0,72 e 1,89. Então, eu vou procurar quanto corresponde 1,89 e quanto corresponde 0,72. Depois eu vou ver o que eu vou fazer. Então, vamos lá. 1,89 nós já sabemos que é 4706. Então, é 0,4706. E 0,72, 0,72. 0,2642. Então, o que a gente faz? Se eu observar aqui, 1,89, a área que corresponde a 4706 seria toda essa área aqui. Confere? Entre 0 e 1 é 89. E a área que corresponde a 0,72 seria essa área que eu estou pintando agora, que é entre 0 e 0,72. Então, se eu quero uma área que comece do 0,72 e termine no 1,89, eu tenho o quê? 0,4706, que é o fim entre 0 e 1,89, e o início, que é 0,2642. Então, eu diminuo o maior valor, que é 0,4706, menos 0,2642. Então, a área corresponde a 20,64%. Então, são essas situações que envolvem apenas para habilitar a tabela Z. Mas como isso aparece um exercício? Vejamos. Os salários de operários industriais. Salário já é uma variável que nós temos ela como quantitativa contínua, porque o salário é uma medição. São distribuídos normalmente. Então, eu vou saber que se trata de uma distribuição normal quando aparecer esse termo, são distribuídos normalmente, ou tem uma distribuição gaussiana, pode aparecer assim também, ou apresentam distribuição normal em torno da média. Então, nós temos uma média de R$500 com um desvio padrão de 40. Qual a probabilidade de um operário ter o salário semanal situado entre 490 e 520? A equação para habilitar a tabela Z vai ser igual a X, que é a variável, menos a média, dividido pelo desvio padrão. Então, nós temos aqui Z1, porque nós vamos ter um valor para 400 e um para 520. Então, o meu primeiro X
ele vai ser igual a 490 menos 500, que é a média, dividido por 40. 490 menos 500, menos 10, dividido por 40, então é menos 0,25. Então, eu vou procurar na tabela Z quanto é 0,25. E Z2, 520, que é o nosso X, menos a média, que é 500, dividido por 40. Então, 520 menos 500 é 20, dividido por 40, 0,5. Então, seria esse desenho que eu tenho aqui na nossa tabela. O Z, ele vai ser menos 0,25 até 0,5. Então, eu vou procurar a área de Z1, depois somar com Z2. Seria a mesma coisa se eu tivesse essa situação. A média é 500, certo? Eu quero saber entre 490 e 520. Só que eu precisei habilitar para a tabela Z. Então, vamos lá. Z, que corresponde a menos 0,25, 0,25. É igual a 0,0987. E Z, igual a 0,5, então é igual a 19,15. Vamos somar 0,0987 mais 0,1915. Então, somando aqui 0,0987 mais 19,15, a probabilidade é de 29,02% de chance de um operário ganhar semanalmente entre 490 e 520 reais. Então, essa é a distribuição normal. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo, até mais!